A névoa densa envolvia as torres irregulares do castelo de Eldória, como um manto sufocante que sussurrava segredos ancestrais. O reino de Lupária, aninhado nas montanhas geladas do norte, onde o vento uivava como lobos famintos, era um lugar de contrastes brutais. Vilarejos de cabanas de pedra cinzenta aos pés de florestas sombrias e o imponente palácio de obsidiana, que se erguia como uma ferida negra no céu nublado. Ali, humanos e criaturas da noite coexistiam sob tratados antigos, selados com sangue e maldições, mas a paz era frágil, tecida de intrigas e medos velados. Elara caminhava devagar pela trilha enlameada que levava ao portão principal do castelo, o ventre arredondado pesando como uma âncora em sua alma exausta. Aos 18 anos, ela era uma visão de fragilidade. Cabelos castanhos emaranhados pelo vento úmido, olhos verdes marcados por noites sem sono e uma capa puída que mal protegia sua pele pálida do frio cortante. A gravidez, um segredo que carregava como uma maldição, havia começado em uma noite de desespero, nas sombras de sua vila natal, onde o pai alcoólatra a tratava como um fardo descartável. Você é nada, Elara. Ele rosnava, os punhos cerrados ecoando as rejeições que moldaram sua vida. Agora, sozinha e sem lar, ela buscava refúgio no castelo, atraída pelos rumores de que o rei lobisomem, o temido Alpha Thorn, acolhia os desesperados em troca de lealdade. O bebê se mexeu dentro dela, um chute suave que a fez parar e apoiar a mão na barriga. Shh, pequeno, murmurou para si mesma, a voz trêmula. Era o único laço que a mantinha ancorada à esperança, uma faísca de vida em meio à escuridão que a consumia. Mas o medo a corroía. E se o rei a rejeitasse? As lendas falavam de Thorn como um monstro imortal, um lobo alfa de olhos dourados e presas que rasgavam tratados como papel. Seu reinado era regido por leis antigas, onde humanos eram tolerados apenas como tributos ou servos, e as rainhas. As rainhas eram escolhidas entre as lobas de sangue puro, não entre mortais frágeis como ela. Ao se aproximar dos portões de ferro forjado, guardados por sentinelas com pelagens cinzentas e olhares predatórios, Elara sentiu o ar mudar. Um cheiro de fumaça e algo metálico como sangue fresco pairava no vento. Os guardas, semi-transformados em sua forma lupina, rosnaram baixinho ao vê-la. Quem ousa se aproximar sem convite? Grunhiu o mais alto, um beta com cicatrizes cruzando o focinho. Elara engoliu em seco, o coração martelando. Eu sou Elara de Vila Sombria. Venho pedir asilo, meu pai. Ele me expulsou. Estou grávida e sem onde ir. Os guardas trocaram olhares e um riso gutural ecoou. Uma humana prenhe. O rei não tem tempo para mendigos. Vá embora antes que a névoa a engula. Mas antes que pudesse responder, um estrondo sacudiu o ar. Das muralhas internas, gritos irromperam, misturados ao crepitar de chamas. Fogo! No coração do inverno? Elara piscou, confusa, enquanto os guardas se viravam alertas. Intrusos! Fogo no salão das alianças! Berrou um deles correndo para dentro. Sem pensar, impulsionada por um instinto primal, Elara seguiu. Seus pés tropeçavam nas pedras escorregadias, mas ela não parou. O castelo se revelava em toda a sua glória gótica. Corredores de pedra negra adornados com tapeçarias rasgadas que retratavam batalhas entre homens e lobos, candelabros de ferro que lançavam sombras dançantes como almas penadas. O ar ficava mais quente, sufocante, à medida que ela se aproximava do salão principal. Lá, o caos reinava. Chamas lambiam as cortinas de veludo, devorando as tapeçarias antigas que guardavam os tratados de sangue entre humanos e lobisomens. No centro, uma mulher de beleza feroz, Lady Vespera, a rival declarada de Thorn, uma loba alfa de clã inimigo infiltrada na corte, lutava contra as labaredas. Seus cabelos prateados chicoteavam o ar, enquanto ela protegia algo em seus braços. Um bebê, envolto em peles, choramingando aterrorizado. Véspera havia chegado dias antes, sob pretexto de negociações, mas agora sua traição era evidente. Ela tentara incendiar o salão para sabotar uma reunião crucial,
invocando uma maldição de fogo ancestral que queimava sem piedade. "Saia daí, traidora!" rugiu um guarda, mas as chamas os mantinham à distância. Um círculo infernal que crescia. Véspera tossiu, os olhos vermelhos de fumaça. "Meu filho! Ele é inocente!" gritou, mas sua voz se perdia no rugido do fogo. O bebê se debatia, e Elara viu o pavor em seus olhinhos, um reflexo do seu próprio medo, da vulnerabilidade que conhecia tão bem. Sem hesitar, Elara avançou. O calor a envolveu como um abraço mortal, queimando sua capa, mas ela estendeu as mãos para o pequeno embrulho. "Me dê ele! Eu o protejo!" Véspera hesitou, os instintos lupinos em guerra com a surpresa. "Você? Uma humana? Por quê?" "Porque ele é uma criança!" rebateu Elara, a voz firme apesar do terror. Com um último esforço, Véspera lançou o bebê para ela, e Elara o pegou, cobrindo-o com seu corpo enquanto corria de volta, as chamas roçando sua pele como garras quentes. Ela caiu no chão frio do corredor, ofegante, o bebê chorando contra seu peito. A fumaça ardia em seus pulmões, mas o pequeno estava salvo. Ao redor, lobos e guardas combatiam o fogo com baldes de água encantada, mas os olhos de todos se voltaram para ela. Então, ele surgiu. O Rei Thorn emergiu das sombras como uma tempestade viva, alto e imponente, com ombros largos cobertos por uma capa de pele negra e olhos que brilhavam como luas cheias. Sua forma era humana, mas o poder alfa pulsava nele, uma aura que fazia o ar vibrar. Cicatrizes antigas marcavam seu rosto angular e uma coroa de ossos de lobo adornava sua testa. "Quem é essa humana que ousou entrar no fogo?" Sua voz ecoou, grave e autoritária, carregada de uma curiosidade perigosa. Elara ergueu o olhar, o bebê ainda em seus braços, sentindo o peso de seu ventre e o pulsar de algo novo, uma conexão inexplicável. Eu só salvei uma vida, Majestade." Thorn se aproximou, agachando-se ao seu lado. Seus dedos, calejados e quentes, tocaram o rosto dela brevemente, e um arrepio a percorreu. "Você arriscou tudo por um inimigo. Por quê?" "Porque toda criança merece uma chance", sussurrou ela, os olhos encontrando os dele, vendo não um monstro, mas uma profundidade de dor antiga. Ele se ergueu, o fogo agora controlado e Véspera arrastada para as masmorras. Mas o rei não a encarava mais como uma intrusa. "Tragam curandeiros. Essa humana fica." Enquanto a ajudavam a se levantar, Elara sentiu o bebê se acalmar em seus braços, e o olhar de Thorn a seguir como uma promessa sombria. O castelo, com suas maldições e segredos, acabara de ganhar uma nova alma, uma que desafiaria tratados e destinos. A névoa da manhã se infiltrava pelas frestas das janelas altas do castelo de Eldória, carregando o cheiro úmido de pinheiros congelados e terra revirada. Elara acordou em uma câmara que parecia saída de um sonho sombrio. Paredes de pedra escura, adornadas com tapeçarias desbotadas de caçadas lunares, uma lareira crepitante que lançava sombras dançantes sobre o dossel de madeira entalhada e uma cama larga coberta por peles grossas que ainda guardavam o calor de corpos ausentes. Seu corpo doía, especialmente a barriga, onde o bebê chutava com insistência, como se sentisse a inquietação dela. O pequeno resgatado, o filho de Véspera, dormia em um berço improvisado ao lado, envolto em faixas limpas, seu choro silenciado por um sono exausto. Ela se sentou devagar, a mente rodopiando com os eventos da noite anterior. Como uma humana insignificante, havia ousado entrar no fogo. E por que o Rei Thorn? O alfa lendário? A olhara com algo além de suspeita? Seus dedos traçaram a marca vermelha em seu braço, onde as chamas haviam roçado, um lembrete ardente de sua ousadia. No espelho rachado sobre a cômoda, seu reflexo a encarava, olhos inchados de fadiga, cabelos em desalinho, e uma vulnerabilidade que a fazia se encolher. "Você é nada", ecoava a voz do pai em sua memória, um veneno que se infiltrava como a névoa do castelo. Um toque suave na porta a arrancou dos pensamentos. Entrou uma mulher de meia idade, com traços lupinos sutis,
orelhas ligeiramente pontudas e olhos âmbar que brilhavam na penumbra. Vestia um manto cinzento bordado com runas prateadas, símbolos de tratados antigos que Elara mal compreendia. Eu sou Mira, curandeira da corte, disse ela, a voz rouca como folhas secas. O rei ordenou que eu cuidasse de você e do filhote. Como se sente? Elara hesitou, instintivamente protegendo a barriga. Melhor. Obrigada. E o bebê? Ele está bem? Mira se aproximou, checando o pequeno com mãos gentis que emanavam um calor sutil, como se invocasse magia da natureza. Ele sobreviveu ao fogo, graças a você. Mas o sangue de Véspera corre nele. Uma linhagem amaldiçoada, marcada pela rivalidade entre clãs. O rei decidirá seu destino. Seus olhos se voltaram para o ventre de Elara, perceptivos. E você carrega vida própria, uma humana prenhe em Lupária. Isso é raro. Os tratados proíbem misturas sem permissão, mas Thorne parece inclinado a ignorar as velhas leis por sua causa. Antes que Elara pudesse responder, vozes ecoaram do corredor, rosnados baixos e o tilintar de correntes. 2 guardas betas arrastavam uma figura acorrentada, não Véspera, mas um servo humano capturado na confusão do incêndio, olhos aterrorizados, implorando misericórdia. Traidores queimam nas masmorras eternas, murmurou Mira cruzando os braços. O fogo de ontem não foi acidental. Véspera invocou uma maldição de sangue, um ritual proibido que desperta chamas da lua vermelha. Ela queria enfraquecer Thorne antes da grande assembleia. Elara engoliu em seco, o peso da corte caindo sobre ela como as sombras do teto abobadado. Por quê? O que ela ganha com isso? Eu sou de um clã rival, o dos Ventos Sombrios, explicou Mira, sentando-se na beira da cama. Véspera ambiciona o trono, alegando que o sangue alfa de Thorne está diluído por séculos de tratados com humanos. Seu bebê é uma arma, prova de sua linhagem pura. Mas você, salvando-o, você desafiou tudo. Alguns sussurram que é uma espiã, outros que os deuses da floresta a enviaram. O bebê se mexeu, choramingando baixinho, e Elara o pegou nos braços, ninando-o com um instinto maternal que a surpreendia. Sua própria criança respondeu com um chute, como se as 2 vidas se entrelaçassem em um pacto invisível. Eu não sou nada disso, só. Cansada de ser jogada fora. Mira sorriu de leve, um gesto raro em seu rosto, marcado por cicatrizes de batalhas passadas. Aqui todos carregamos feridas. Thorne mais que ninguém. Perdeu sua rainha para uma maldição similar, há 200 invernos. Desde então governa com punho de ferro, mas seu coração é uma fortaleza rachada. Ela pausou, como se pesasse as palavras. Ele quer vê-la no salão do trono ao meio-dia. Prepare-se. Horas depois, Elara foi levada por corredores labirínticos, onde tochas tremeluziam em suportes de ferro forjado como garras. O ar cheirava a incenso de ervas selvagens e algo mais primal, o odor de peles e sangue. O salão do trono era uma visão gótica de poder. Um vasto espaço com colunas de obsidiana que se erguiam até um teto abobadado, pintado de constelações lupinas. O trono entalhado em madeira de carvalho antigo, cravejado de presas de bestas extintas. No centro, uma mesa de pedra exibia um tomo aberto, páginas amareladas guardando segredos de barganhas sanguíneas entre alfas e mortais. Thorne estava lá, de pé junto à lareira, sua silhueta imponente contra as chamas. Sem a capa da noite anterior, vestia uma túnica negra que acentuava os músculos esculpidos, e seus cabelos escuros caíam como asas de corvo sobre os ombros. Seus olhos dourados a fixaram ao entrar, uma intensidade que a fez tremer. Não de medo, mas de algo mais profundo, uma faísca de reconhecimento que ecoava em sua alma ferida. Você veio, disse ele, a voz um ronco grave que reverberava nas pedras, e trouxe o filhote de Véspera, corajoso ou tolo. Elara se aproximou, o bebê nos braços, sentindo o peso de olhares ocultos, conselheiros lupinos nas sombras, narizes farejando sua fraqueza humana. Ele não é culpado dos pecados da mãe, majestade, assim como eu não sou pela minha origem. Thorne se moveu como um predador, parando a centímetros dela. Seu cheiro, terra molhada e luar,
a envolveu, despertando um calor proibido em seu peito. Ele estendeu a mão, tocando o rostinho do bebê com uma delicadeza surpreendente. Sangue de inimigo, mas inocente. Você o salvou do fogo que eu mesmo teria permitido consumi-lo. Seus olhos se ergueram para os dela, penetrantes. Diga-me, Elara de Vila Sombria, o que busca aqui? Asilo? Ou algo mais? Ela hesitou, o coração acelerado. Revelar sua gravidez agora poderia selar seu destino. Humanos prenhes eram vistos como ameaças, diluindo o sangue puro dos alfas. Mas a verdade queimava em sua garganta, como as chamas da noite anterior. Eu busco um lugar onde minha criança não seja amaldiçoada pela fraqueza do pai, onde eu não seja descartável. Um rosnado baixo escapou dele, não de raiva, mas de empatia velada. Descartável, você entrou no inferno por um estranho. Isso não é fraqueza. Seus dedos roçaram os dela ao pegar o bebê. Um toque elétrico que enviou arrepios por sua espinha. Fique como minha hóspede, mas saiba, esta corte é um ninho de serpentes. Véspera não foi a única a conspirar, e seu ventre. Eu sinto a vida ali. Esconda-a por enquanto, ou a inveja a devorará. Enquanto ele se afastava, ordenando que Mira a levasse de volta, Elara sentiu o laço se apertar, uma atração perigosa, tecida de traumas compartilhados e promessas não ditas. Mas nas sombras do salão, um par de olhos vermelhos a observava, um conselheiro de clã rival, sussurrando maldições que prometiam mais chamas. O castelo, com suas maldições ancestrais, começava a despertar poderes adormecidos, e Elara, no centro de tudo, sentia sua própria força brotar como raízes em solo gelado. A chuva caía em lençóis cinzentos sobre as muralhas de Eldória, transformando os pátios em lagos espelhados que refletiam as torres como presas afiadas contra o céu tormentoso. O vento uivava através das fendas das pedras, carregando o aroma de terra molhada e folhas apodrecidas das florestas circundantes, um lembrete de que Lupária era um reino vivo, pulsando com a fúria da natureza e os segredos dos ancestrais. Elara caminhava pelos corredores inferiores do castelo, guiada por Mira, que a levava a uma ala reservada para hóspedes ou prisioneiros, dependendo do humor da corte. Seu ventre pesava mais a cada passo. Uma âncora de segredos que Thorne havia percebido, mas que ela ainda guardava como um tesouro frágil. Evite os salões principais por enquanto, murmurou Mira, seus olhos âmbar varrendo as sombras. Os conselheiros de clã sussurram sobre você. Chamam-na de a humana flamejante, uma intrusa que salvou o herdeiro de uma traidora. Alguns veem heroísmo, outros uma armadilha para enfraquecer o alfa. Elara assentiu, apertando os braços ao redor do corpo. A capa que Mira lhe dera era grossa, mas não aquecia o frio que se instalava em sua alma. No espelho de prata polida que pendia em uma alcova, ela viu seu reflexo distorcido. A barriga arredondada, mal escondida, os olhos verdes carregados de dúvida. Eu não pertenço aqui, sussurrou para si mesma, ecoando as palavras do pai que ainda a assombravam como uma maldição. Uma garota de vila, grávida de um homem que nem se importa. O que eu sou senão um erro? Mira parou, virando-se com uma expressão severa. Aqui pertencimento é conquistado com sangue e lealdade, não com nascimento. Thorne vê algo em você, uma faísca que nem ele compreende. Mas cuidado, o clã dos ventos sombrios não esquece. Véspera pode estar nas masmorras, mas seus aliados tramam nas sombras. Elas entraram em uma câmara menor, iluminada por velas que tremeluziam como almas inquietas. No centro, uma mesa de carvalho exibia ervas secas e frascos de vidro contendo líquidos viscosos, reluzindo como sangue coagulado. Beba isso, disse Mira, oferecendo uma taça fumegante. É um elixir de raiz lunar, para fortalecer o filhote dentro de você. Os tratados antigos proíbem magia em humanos, mas Thorne ordenou uma exceção. Elara tomou um gole, o líquido amargo descendo como fogo líquido, aquecendo seu ventre e acalmando o bebê que se agitava. Por um momento, uma visão surgiu em sua mente, não sua, mas como um eco. Uma mulher de cabelos prateados, semelhante à Véspera, dançando sob uma lua cheia,
selando um pacto de sangue com um alfa ancestral. A visão se dissipou, deixando-a ofegante. O que foi isso? Eu vi. Memórias? Mira ergueu uma sobrancelha. O elixir desperta laços. Seu sangue humano é puro, não corrompido por maldições lupinas. Talvez os deuses da floresta escolham você para algo maior. Mas antes que pudesse elaborar, um rugido ecoou dos andares superiores, seguido de gritos abafados. "Intrusos no pátio oriental!" berrou um guarda do corredor. Mira praguejou baixinho, correndo para a janela. Lá embaixo, sob a chuva torrencial, figuras encapuzadas, lobos de pelagem escura, marcados pelo emblema dos ventos sombrios, escalavam as muralhas com garras afiadas. Dispararam flechas envenenadas, uma delas cravando-se na pedra perto da cabeça de um sentinela. No centro do caos, o bebê de véspera, deixado temporariamente com uma ama, era o alvo. Eles o queriam de volta, para usá-lo como peão em sua rebelião. Sem pensar, Elara seguiu Mira escada abaixo, o instinto maternal a impulsionando apesar do perigo. O pátio era um pandemônio. Chuva misturava-se a poças de sangue e lobos em forma semi-humana lutavam com presas e garras, o ar cheirando a ferro e fúria primal. Uma das figuras encapuzadas avançou para o berço improvisado sob um toldo, mas Elara se interpôs, o corpo tremendo. "Não o toquem! Ele está seguro aqui!" O lobo rosnou, revelando presas amareladas, seus olhos vermelhos brilhando com ódio. "Humana tola! Esse filhote pertence ao nosso clã. Afaste-se, ou morra com ele." Ele a empurrou e Elara caiu na lama, a dor explodindo em sua barriga. O bebê chorou, e o agressor ergueu a garra para silenciá-lo. Então, o ar vibrou com um rugido que fez a terra tremer. Thorne surgiu como uma sombra viva, saltando de uma varanda superior em forma lupina parcial. Músculos inchados, pelagem negra eriçada pela chuva, olhos dourados flamejando. Ele colidiu com o intruso, rasgando sua capa e arremessando-o contra a muralha com um estalo de ossos. "Toquem no que é meu, e eu os caçarei até o fim dos ventos", trovejou, sua voz um eco de trovões ancestrais. Os invasores recuaram, mas não sem lançar uma última flecha, esta mirando Elara. Thorne se moveu em um borrão, interceptando-a com o corpo, o veneno queimando sua pele exposta. Ele uivou de dor, voltando à forma humana enquanto caía ao lado dela, o sangue alfa jorrando negro na lama. "Elara! Fuja!" ordenou, mas ela não se mexeu, rasgando a própria capa para estancar a ferida. "Não sem você", rebateu ela, as mãos trêmulas pressionando o corte em seu ombro. Seus dedos tocaram a pele quente e uma faísca surgiu. Não de magia, mas de algo mais profundo, um laço que pulsava como o coração de uma besta adormecida. Os guardas dispersaram os restantes, arrastando-os para as masmorras, mas Thorne e Elara ficaram ali, sob a chuva impiedosa, olhos travados em uma dança silenciosa de vulnerabilidade. Ele se ergueu devagar, puxando-a para si com uma força gentil, o corpo dele um escudo contra o mundo. "Por que você não foge? Toda vez, você se coloca no fogo. Por mim, agora." Sua voz era rouca, carregada de uma emoção crua que ele raramente mostrava. O peso de séculos de perdas, a rainha amaldiçoada que o deixara com um coração de pedra. Elara sentiu lágrimas misturarem-se à chuva em seu rosto, o trauma de rejeições passadas se dissolvendo no calor dele. "Porque eu vejo você, Thorne. Não o rei monstro das lendas, mas o homem que protege o que ama. Eu carrego uma criança sozinha, marcada pela fraqueza. Mas aqui, com você, sinto que posso ser mais." Ele tocou seu rosto, o polegar traçando sua bochecha, um gesto que enviou ondas de calor através dela, despertando desejos proibidos em meio ao caos. "Sua força é o que me atrai, Elara. Em 200 invernos, ninguém me desafiou assim, nem com coragem, nem com coração." Seus lábios roçaram os dela brevemente, um beijo fantasma que prometia tormentas maiores, antes que ele se afastasse, o dever chamando. Enquanto curandeiros corriam para tratar sua ferida,
Elara pegou o bebê, ninando-o contra o peito. O castelo, com suas maldições de sangue e tratados rompidos, parecia menos opressivo agora. Mas nas sombras das muralhas, um sussurro ecoava. Os ventos sombrios juravam vingança, e o elixir em seu sangue despertava visões de um poder antigo, talvez o dela própria, uma humana capaz de curar o alfa ferido, não só no corpo, mas na alma. A noite caía, tecendo teias de destino, e Elara sabia que o laço com Thorn se tornava uma barganha irrevogável, forjada em chuva e sangue. A escuridão da noite se instalava sobre Eldória como um sudário de veludo negro, pontuada apenas pelo crepitar distante de fogueiras nos pátios inferiores, onde guardas lupinos montavam vigília sob a chuva que persistia em gotas frias e insistentes. O ar dentro da câmara de cura cheirava a ervas amargas e resina queimada, um antídoto contra o veneno que ainda corria nas veias de Thorn. Elara sentava-se ao lado da cama dele, as mãos entrelaçadas em seu colo, o ventre uma presença constante que a ancorava à realidade, enquanto o mundo ao redor parecia girar em espirais de perigo e desejo. Thorn jazia imóvel sob as peles grossas, o peito largo subindo e descendo em respirações rasas, sua pele bronzeada marcada por veias escuras, onde o veneno lutava contra o sangue alfa. Seus olhos, agora fechados, perdiam o brilho dourado, mas mesmo na fraqueza, ele emanava uma força primal, que preenchia o quarto como uma tempestade contida. Mira havia aplicado cataplasmas de raízes lunares, murmurando encantos antigos que faziam o ar vibrar com uma magia sutil, tecida de memórias ancestrais e pactos de sangue. Ele é forte, dissera a curandeira antes de sair, deixando-os a sós. Mas o veneno dos ventos sombrios é astuto. Ataca a alma tanto quanto o corpo. Fale com ele, humana. Seu toque pode ser o elo que falta. Elara estendeu a mão hesitante, tocando os dedos dele, calejados por séculos de batalhas. Um calor se espalhou por sua pele, como se o laço entre eles pulsasse vivo, ecoando o chute suave de sua criança não nascida. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se ao suor frio da fadiga. "Por que você fez isso?" sussurrou ela para o homem adormecido, a voz embargada por um turbilhão de emoções. "Eu sou ninguém. Uma garota de vila, carregando um fardo que nem meu pai quis. Você, o rei dos lobos, arriscando tudo por mim." As palavras evocavam as noites solitárias em sua cabana, os gritos do pai ecoando como uivos distantes, a sensação de ser um erro ambulante, indigna de amor ou proteção. Um gemido baixo escapou dos lábios de Thorn, e seus olhos se entreabriram, o dourado turvo mais fixo nela. "Elara", murmurou ele, a voz rouca como cascalho sob patas de lobo. Ele tentou se erguer, mas uma dor o fez contrair o rosto, revelando uma vulnerabilidade que o tornava ainda mais humano, ou talvez mais monstro, dependendo do ângulo. "Você. Ainda aqui. Tolice sua." Ela apertou sua mão, um gesto que a surpreendeu pela ousadia. "Não é tolice. Você me salvou primeiro, no pátio. Interceptou aquela flecha como se eu fosse algo precioso." Seu coração acelerou, o ar entre eles carregado de uma tensão sensual, como o prelúdio de uma caçada sob a lua. O quarto parecia encolher, as sombras das velas dançando sobre as paredes de pedra, como testemunhas silenciosas de um pacto se formando. Thorn riu fracamente, um som gutural que reverberou em seu peito. "Precioso. Você é um enigma, humana. Entra no fogo por um inimigo, enfrenta intrusos por um filhote alheio, e agora fica ao lado de um alfa envenenado." Seus dedos se entrelaçaram aos dela, quentes apesar da febre, e ele a puxou mais perto. O cheiro dele, terra úmida e fúria selvagem, invadindo seus sentidos. "Eu vi rainhas de sangue puro caírem, Elara. Minha companheira, Lirael, amaldiçoada por rivais como Véspera, queimou de dentro para fora, seu sangue virando cinzas. Desde então eu governei sozinho, uma fortaleza vazia. Mas você desperta algo que eu enterrei." As palavras dele a atingiram como uma garra suave, rasgando as camadas de dúvida que a envolviam.
Elara sentiu o bebê se mexer, como se respondesse à confissão, e por um instante, uma visão surgiu novamente. Não do elixir, mas de um espelho antigo no salão do trono, refletindo não sua fraqueza, mas uma rainha de olhos verdes, coroada por luar. Eu carrego uma criança, confessou ela finalmente, a voz trêmula. De um homem que me abandonou me chamando de fraca, indigna. Meu pai me expulsou por isso, dizendo que eu envergonho a família. Aqui eu temo ser o mesmo, uma diluição no seu mundo de alfas puros. Thorne se sentou devagar, ignorando a dor, e sua mão livre subiu para acariciar sua bochecha, o toque enviando arrepios por sua espinha. Seus olhos, agora mais claros, a devoravam com uma intensidade que misturava fome e ternura. Fraca, você salvou o herdeiro de uma traidora, enfrentou o veneno que mataria um beta comum. Seu sangue humano é o que nos falta. Pureza sem maldições, um laço com a terra que os alfas esqueceram. Ele pausou, o polegar traçando seus lábios, um gesto que acendeu um fogo proibido em seu ventre. Eu sinto sua criança, Elara, forte, como você. Os tratados antigos falam de uniões assim. Sangue misturado desperta poderes adormecidos, quebra maldições. Mas a corte, eles temerão isso. Véspera usará seu ódio para nos dividir. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com um rangido, e um conselheiro de pelagem grisalha entrou, os olhos vermelhos estreitados em suspeita. Majestade, os prisioneiros confessam. Os ventos sombrios planejam invocar a maldição da lua vermelha completa, fogo que consome o castelo inteiro, a menos que entreguemos o filhote e... a humana. Seu olhar se fixou em Elara, venenoso. Ela é o catalisador alfa. Sua fraqueza nos enfraquece. Thorne rosnou, um som que fez o conselheiro recuar, mas Elara viu o conflito em seus olhos, o peso da coroa, as lealdades divididas. Saia! Ordenou o rei, sua aura alfa pulsando como uma onda. Quando ficaram sós novamente, ele a puxou para o colo com cuidado, envolvendo-a em seus braços, o corpo dele um escudo quente contra o frio da intriga. Eles não entendem. Você não é fraqueza. É a chave para a verdadeira força. Seus lábios roçaram sua testa, um beijo que selava uma barganha silenciosa, cheia de promessas de paixão e perigo. Mas enquanto o veneno recuava, uma dor aguda perfurou o ventre de Elara, não do bebê, mas de algo mais profundo, como se o elixir e o laço despertassem um poder antigo em seu sangue. Visões fragmentadas surgiram, um tomo de barganhas sanguíneas aberto em uma página que falava de uma rainha mortal salvando um alfa de chamas eternas. Ela ofegou, agarrando-se a ele, e Thorne a segurou mais firme, seus olhos flamejando com determinação. Segure-se a mim, Elara. Juntos, enfrentaremos o fogo que vem. Lá fora, o vento uivava promessas de tempestades maiores, e nas masmorras, Véspera sussurrava maldições que ecoavam como uivos distantes. O castelo, com suas paredes que guardavam segredos de sangue e amor proibido, pulsava com a expectativa de uma transformação. Uma onde a humana frágil se tornava o coração de um reino de monstros, forjada em dor e desejo irrevogável. A lua vermelha se erguia no horizonte como uma ferida aberta no céu noturno de Lupária, tingindo as montanhas de um brilho carmesim que se infiltrava pelas janelas em arco do castelo de Eldória. O ar dentro da câmara de cura estava carregado de tensão, um misto de ervas curativas e o cheiro metálico de sangue alfa que ainda pairava das bandagens de Thorne. Elara se afastou devagar dos braços dele, o corpo trêmulo pela dor que havia perfurado seu ventre momentos antes. Uma agonia que não era só física, mas como se raízes antigas se agitassem em seu sangue, despertando ecos de poderes que ela nunca soubera possuir. O bebê em seu interior chutava com urgência, como se sentisse a ameaça iminente, e o filhote de Véspera, agora seguro em um berço ao lado, choramingava baixinho, seus olhinhos âmbar refletindo o luar maldito. Thorne se ergueu da cama com um grunhido, ignorando a fraqueza que o veneno deixara como resquícios de fogo em suas veias. Seus olhos dourados, agora afiados como lâminas, fixaram-se na janela.
onde a névoa se contorcia como serpentes vivas. A maldição da lua vermelha, murmurou ele, a voz um ronco grave que ecoava nas pedras frias. Véspera e seus aliados a invocaram. Ela consome tudo o que toca, tratados, sangue, almas. Se não a quebrarmos antes do amanhecer, o castelo virará cinzas, e com ele, nossa linhagem. Elara sentiu um frio gelado subir por sua espinha, misturando-se ao calor residual do toque dele. Seus traumas ressurgiam como sombras, as noites em que o pai a trancava na cabana gelada de Vila Sombria, chamando-a de aberração fraca, a rejeição do amante que fugira ao saber da gravidez, deixando-a com uma sensação de vazio que o castelo só ampliava. Eu vi algo, confessou ela, a voz trêmula enquanto se apoiava na borda da cama. No elixir e agora de novo, um espelho que mostra não o que sou, mas o que posso ser. Uma mulher com poder no sangue, quebrando maldições. Mas e se for ilusão? E se eu trouxer mais destruição? Ele se virou para ela, o corpo imponente bloqueando a luz lunar, e estendeu a mão, puxando-a para perto com uma gentileza que contrastava sua força bruta. Seus dedos traçaram a curva de sua barriga, um toque reverente que enviou ondas de calor sensual por seu corpo, despertando desejos que ela mal ousava nomear em meio ao caos. Ilusão? Não, Elara. Seu sangue humano é o antídoto que os alfas perderam. Os tomos ancestrais falam de uma mortal como você, uma salvadora de chamas, ligada por pacto de sangue a um alfa ferido. Sinto isso em você, como um uivo ecoando na minha alma. Seus lábios roçaram sua orelha, o hálito quente prometendo proteção e algo mais profundo, uma união que transcendia tratados frios. Antes que pudesse responder, o som de patas ecoou no corredor, e Mira irrompeu na câmara, o rosto pálido sob a pelagem cinzenta. Atrás dela, guardas betas arrastavam correntes tilintantes, e o ar se encheu de rosnados urgentes. Majestade, os ventos sombrios romperam as muralhas inferiores. Eles trazem o artefato, o cálice de fogo eterno, roubado das masmorras. Véspera guia o ritual das sombras, usando o sangue de seu filhote como âncora. Se não pararmos, as chamas se espalharão do pátio central. Thorne rosnou, uma transformação parcial surgindo em seus traços. Presas alongadas, olhos flamejando. Levem Elara para a torre segura. Eu os enfrentarei. Mas ela balançou a cabeça, o instinto maternal e o laço recém-forjado a impulsionando para a frente. Não sem mim. O bebê de Véspera e o meu. Eles estão ligados a isso. Eu sinto. Deixe-me ajudar. Mira hesitou, mas Thorne assentiu, uma decisão que pesava como uma coroa de espinhos. Então venha. Mas fique atrás. Sua força não é em garras, mas em coração. Eles desceram pelos corredores labirínticos, o castelo parecendo vivo, com gemidos das pedras, como se as maldições ancestrais acordassem. Tochas tremeluziam, lançando sombras que dançavam como lobos espectrais, e o cheiro de fumaça já se insinuava, misturado ao odor de chuva e sangue fresco. No pátio central, o caos reinava sob a lua vermelha. Chamas etéreas lambiam o chão de pedra, formando um círculo infernal ao redor de Véspera, que estava de joelhos no centro, os cabelos prateados desgrenhados e os olhos vermelhos brilhando com fúria maníaca. Em suas mãos, o cálice de fogo eterno, um relicário de obsidiana cravejado de rubis que pulsavam como corações vivos, vertia um líquido viscoso que alimentava as labaredas. Aliados de pelagem escura a cercavam, entoando cânticos roucos em uma língua antiga, invocando a maldição que havia consumido a rainha de Thorne séculos antes. Thorne! Gritou Véspera ao vê-lo emergir das sombras, sua voz um misto de ódio e desespero. Você governa com fraqueza, misturando sangue puro com humanos imundos. Esse filhote é meu herdeiro legítimo. Devolva-o, ou veja seu reino queimar como Lirael queimou. O bebê de Véspera, agora nos braços de um guarda ao lado de Elara, chorou alto, seu pranto amplificando as chamas como um catalisador. Thorne avançou, sua forma lupina se expandindo, garras estendidas. Ele derrubou 2 inimigos com golpes precisos, o sangue espirrando na chuva fina que caía,
mas as chamas o repeliam, queimando sua pelagem. Sua ambição cega você, Véspera. O trono não é conquistado por fogo, mas por lealdade verdadeira. Um aliado dela saltou sobre ele, e a luta se tornou um turbilhão de presas e uivos, o ar vibrando com a fúria primal. Elara, impulsionada por uma visão que surgia em flashes, o espelho revelando sua mão tocando o cálice, sangue misturado apagando as chamas, avançou, apesar dos protestos de Mira. Seu coração martelava, o trauma de ser indigna lutando contra a faísca de poder que brotava. Ela se aproximou do círculo de fogo, o calor a envolvendo como um abraço sufocante, e estendeu a mão para o filhote de Véspera. Pare, ele não é sua arma, é uma vida. Véspera riu histericamente, mas hesitou ao ver Elara atravessar as labaredas sem queimar, como se seu sangue humano as repelisse. Você? Como? Thorn, ferido mas vivo, se ergueu ao lado dela, impressionado. As chamas vacilaram quando Elara tocou o braço de Véspera, um laço maternal transcendendo o ódio. Porque eu sei o que é ser rejeitada pela própria carne. Solte o cálice, pelo seu filho. Um tremor sacudiu o pátio, e Véspera, lágrimas misturando-se à fumaça, deixou o artefato cair. Elara o pegou, cortando a palma com uma estilha afiada, seu sangue pingando no líquido viscoso. Uma luz branca irrompeu, apagando as chamas em um sibilo, quebrando a maldição como vidro estilhaçado. Os aliados de Véspera recuaram, derrotados enquanto a rival caía de joelhos, sussurrando rendição. Thorn a envolveu em seus braços, o corpo suado e machucado pressionado ao dela. O beijo que se seguiu cheio de urgência e gratidão, selando um pacto de sangue e alma. Você é a verdadeira rainha, Elara. Não por linhagem, mas por salvar o que eu não pude. Mas nas sombras, ecos de intrigas persistiam, a corte dividida e o nascimento iminente prometendo mais testes. A lua vermelha se punha, deixando um reino transformado, forjado em fogo e amor improvável. O amanhecer irrompia sobre Eldória como uma lâmina de luz pálida, cortando a névoa remanescente que pairava sobre o pátio central como fantasmas relutantes. As chamas da maldição da lua vermelha haviam se extinguido em um sussurro final, deixando para trás marcas carbonizadas nas pedras antigas, cicatrizes negras que ecoavam as feridas da corte. O ar ainda cheirava a fumaça e sangue, misturado ao orvalho fresco das montanhas, enquanto o vento uivava baixinho, carregando os ecos dos uivos derrotados dos ventos sombrios. Véspera jazia acorrentada no chão, os cabelos prateados emaranhados pela lama e pela chuva, seus olhos vermelhos agora opacos, vazios de fúria, preenchidos apenas por uma rendição amarga. Seus aliados, capturados ou fugidos para as florestas sombrias, haviam sido silenciados, mas o peso de sua traição pairava como uma sombra sobre o reino. Elara tremia nos braços de Thorn, o corpo exausto pressionado contra o dele, o calor de sua pele alfa, contrastando com o frio que se instalava em seus ossos. Seu sangue ainda pingava do corte na palma, manchando o cálice de fogo eterno que agora jazia inerte aos seus pés, o relicário obsidiana silencioso, sua maldição quebrada por uma gota humana pura. O filhote de Véspera choramingava em seus braços, e sua própria barriga respondia com um chute suave, como se as duas vidas celebrassem a vitória em uníssono. Mas por baixo da euforia, o trauma pulsava. As palavras do pai ecoavam em sua mente. Você é um erro, uma fraqueza. E o medo de que sua ousadia fosse apenas uma ilusão passageira a corroía como veneno residual. Thorn a segurou mais firme, sua respiração rouca contra seu pescoço, o cheiro dele, terra revigorada e luar dissipado, envolvendo-a como um manto protetor. Seus músculos ainda tensos da batalha relaxavam devagar, mas seus olhos dourados brilhavam com uma intensidade feroz, fixos nela como se ela fosse o único farol em uma noite eterna. Você fez o impossível, Elara, murmurou ele, a voz grave reverberando em seu peito, carregada de uma emoção crua que ele raramente permitia escapar. Enfrentou o fogo que consumiu minha rainha, quebrou uma maldição tecida por séculos de ódio. Seu sangue.
Ele é o laço que os tratados prometiam, mas nunca entregaram. Seus dedos traçaram a curva de sua bochecha, descendo para a barriga um toque reverente que acendia faíscas sensuais em seu ventre, misturando alívio e desejo proibido. Ela ergueu o olhar para ele, os olhos verdes marejados, a vulnerabilidade exposta como uma ferida aberta. Eu tive medo, Thorn, todo o tempo, de ser indigna, de trazer destruição, em vez de salvação. Meu pai me via como um fardo, o homem que me engravidou me abandonou como lixo. Aqui, em seu mundo de alfas e maldições, eu me sinto pequena. As palavras saíram em um sussurro trêmulo, mas havia força nelas agora, forjada no fogo que ela havia atravessado. Ele rosnou baixinho, não de raiva, mas de uma ternura possessiva que a fez estremecer. Inclinando-se, seus lábios capturaram os dela em um beijo profundo, urgente, que selava o pacto de sangue que pulsava entre eles. Era um beijo de fome e gratidão, suas presas roçando levemente sua pele sem ferir, o gosto de sal e vitória misturando-se ao dela. Quando se separaram, ofegantes, ele pressionou a testa contra a dela. Pequena, você é a força que eu busquei por 200 invernos. Lirael foi consumida pelo fogo porque eu não a protegi o suficiente, mas você me salvou. E salvou este reino. A verdadeira rainha é você, Elara. Não por coroa ou linhagem, mas por coração e coragem. As palavras dele ecoaram pelo pátio, e um silêncio atônito caiu sobre os guardas e conselheiros que se aproximavam, suas pelagens eriçadas pela surpresa. Mira, ao lado, assentiu devagar, os olhos âmbar brilhando com aprovação velada, enquanto os betas murmuravam entre si, o preconceito antigo rachando como gelo sob o sol. Véspera ergueu a cabeça das correntes, um riso fraco escapando de seus lábios rachados. Uma humana? No trono de Alfas? Você enlouqueceu, Thorn. Seu sangue se diluirá, e Lupária cairá. Thorn se ergueu, puxando Elara para o lado dele, sua mão envolvendo a dela em um gesto de união inquebrantável. Sua aura alfa pulsou, fazendo o ar vibrar, e os conselheiros recuaram instintivamente. Minha loucura é escolher lealdade sobre ódio, Véspera. Você e seu clã conspiraram por poder egoísta, invocando maldições que ferem os inocentes. Seu filhote ficará sob minha proteção, e a de Elara. Ele crescerá livre de suas sombras. Ele gesticulou para os guardas, que arrastaram a rival para as masmorras profundas, onde tratados antigos selariam seu destino em isolamento eterno. Mas em seus olhos, ao passar por Elara, havia um lampejo de relutante respeito, a mãe reconhecendo outra. Enquanto o sol subia, dissipando a névoa, Thorn levou Elara para o salão do trono, o lugar onde tudo havia começado com chamas e segredos. As tapeçarias rasgadas pelas labaredas agora pareciam renascer à luz do dia, simbolizando a renovação que ela trouxera. Ele assentou ao lado do trono, sua mão nunca deixando a dela, e convocou a corte. Lobos de todos os clãs se reuniram, narizes farejando o ar carregado de mudança, e Thorn falou com voz trovejante. Hoje quebramos as correntes do passado. Elara de Vila Sombria, humana de sangue puro, salvou nosso herdeiro das chamas e nosso rei do veneno. Ela despertou o poder ancestral nos tomos, um laço de sangue que cura maldições e une espécies. Ela será minha rainha, e sua criança, nossa herdeira. Murmúrios se ergueram, mas um por um, os betas inclinaram a cabeça, o instinto alfa de Thorn os compelindo à aceitação. Elara sentiu o peso da coroa invisível, mas também uma leveza nova, o trauma de rejeição se dissolvendo no calor do olhar dele, na promessa de pertencimento. Seu ventre se contraiu levemente, um sinal de que o nascimento se aproximava, e Thorn a abraçou, sussurrando contra seu ouvido. Juntos, enfrentaremos o que vier. Seu fogo me aquece a alma, Elara. Eu te protegerei, como você me protegeu. Nas semanas seguintes, o castelo de Eldória floresceu sob a influência dela. Tratados revisados com humanos, rituais de sangue que celebravam uniões mistas, e o filhote de Véspera crescendo ao lado de sua própria criança, agora nascida em uma noite de lua cheia, forte e chorando como um uivo de vitória.
Thorne e Elara, forjados em chamas e chuva, encontraram na união não só amor, mas cura, transformando monstros em guardiões, fraquezas em forças eternas. O reino de Lupária, outrora uma fortaleza de sombras, tornou-se um lar de luzes entrelaçadas, onde o amor proibido ecoava como uma lenda viva, sussurrada nas montanhas geladas para sempre.